Grande Prêmio da China de Fórmula 1, primeiro final de semana sprint com um novo formato. Uma das melhores disputas da temporada e um passeio de Max Verstappen. Vamos analisar o lance do Stroll e mais uma genialidade do Alonso. Primeiro final de semana com a corrida sprint da temporada. Final de semana em Xangai começou com uma preocupação para os pilotos. As equipes que já estavam preocupadas por ser um circuito que a Fórmula 1 não corria desde 2019, portanto, ninguém tinha muita informação, principalmente porque esse carro do novo regulamento de 2022 nunca tinha andado por lá. Era um final de semana sprint, mas que pelo menos era já no novo formato. Antes, os finais de semana com corrida sprint começavam com treino e na sequência era a classificação da corrida principal só para o domingo. O sábado era reservado para a classificação da sprint e corrida da sprint. O problema desse formato era o regimento de parque fechado. Os times não podiam mexer no carro da classificação de sexta-feira até a corrida de domingo, por estar esse tempo todo em período de parque fechado. E tinham apenas o treino, o único treino, para desenvolver o setup da classificação e corrida do final de semana inteiro. Nesse novo formato, depois do primeiro treino, vem a classificação para a corrida sprint. E a primeira atividade do sábado é a corrida sprint. Desta forma, existem dois períodos de parque fechado. Um da classificação da sprint, sexta-feira, até o final da corrida sprint, no sábado de manhã, e outro que inicia na classificação para a corrida principal de domingo, que acontece depois da corrida sprint. Então, com isso, as equipes podem alterar o carro entre a corrida sprint e a classificação principal no sábado. Bom, isso por si só já era uma preocupação para todos. Apesar desse novo formato ser melhor, ainda assim é pouco tempo de treino para uma pista desconhecida que esse novo carro não tinha andado. Mas logo no track walk, onde os pilotos fazem na quinta-feira, que andam pelo circuito a pé, eles perceberam que o asfalto estava desigual em várias partes. O circuito recebeu uma espécie de tratamento há mais de um ano atrás, com uma camada de asfalto quente, diferente do asfalto original. Esse tratamento não foi informado nem para a Pirelli e nem para as equipes, e pegou todo mundo de surpresa. O receio é que apresentasse uma aderência muito diferente em vários pontos da pista, numa curva, por exemplo, ter 2 ou 3 tipos de aderência. Não parece que foi o caso, mas de qualquer forma isso não pode acontecer. Eles correram risco de ter um problema enorme. Isso a gente já viu lá no passado na Turquia. Os times levaram poucas atualizações. Mercedes, Williams e RB apenas tentaram melhorar o fluxo aerodinâmico vindo ou do halo ou da parte de trás do capacete do piloto. A Alpine foi a única com atualização maior. Levaram um assoalho totalmente diferente para tentar reagir no campeonato. Classificação da sprint. Tivemos Tsunoda eliminado logo no Q1 e Ricciardo passando para o Q2, com mais de meio segundo mais rápido que o japonês. Lembrando que o Ricciardo pediu para a equipe trocar o seu chassi. Ele acreditava que por alguma razão o seu chassi não funcionava e pediu para trocar. Pelo menos na China, o novo chassi parece que foi bem melhor. Seguindo na classificação da sprint, a chuva veio no final do Q2 e o Russell não teve outra chance para melhorar seu tempo e ficou de fora do Q3. Tivemos o herói local Zhou passando por Q3 e levando a torcida à loucura. No Q3, já com a pista bem molhada, foi uma das melhores classificações que a gente teve até aqui. A pista ficou bem difícil, Leclerc rodou, Verstappen passou reto, vários pilotos distracionando e aquaplanando também e tentando ficar o máximo de tempo na pista para tentar pegar talvez aquela única volta com a melhor condição. A pista vai secando e vai molhando muito rápido, então às vezes o piloto acha uma volta perfeita. Foi uma chuva de água, mas também uma chuva de track limits. Várias voltas deletadas. Nessas condições, talento sempre aparece. Não é à toa que Norris, Hamilton, Alonso e Verstappen ficaram nas 4 primeiras posições. E nessa respectiva ordem. Norris teve a sua volta deletada, Hamilton era pole, até o último momento a volta do Norris foi restabelecida. O motivo é porque alguns circuitos, como lá na Áustria, que não é o caso de Xangai, quando o piloto passa fora do track limits na última curva da volta, ele tem essa volta que ele passou fora e a próxima deletada. Na China, como tem uma caixa de brita, o piloto perde tempo, então esse não foi o caso. O erro do comissário foi ter deletado a volta, mas ele restabeleceu pelo menos antes de terminar o tempo da classificação. Corrida sprint. Na largada, Hamilton teve uma reação um pouco mais rápida que Norris, conseguiu ficar por dentro da primeira curva. Norris errou e insistiu tentando contornar por fora.
é uma curva de raio muito longo e que, porque na China não tem tantas corridas, o traçado por fora tem pouca aderência. Hamilton assumiu a ponta, com Alonso em segundo, Verstappen em terceiro, Norris chegou a cair para sétimo. O que surpreendeu nessa corrida foi a Mercedes e a Aston Martin rendendo bem no início e a Red Bull nem tanto. Mas aí, a partir da sétima volta, o carro da Red Bull começou a fazer a diferença à medida que os pneus dos adversários iam se desgastando. Verstappen não teve problemas para ultrapassar Alonso e na sequência passou Hamilton com certa facilidade. Faltando 3 voltas para o final, a melhor disputa do ano até aqui. 5 pilotos: Alonso, Sainz, Pérez, Leclerc e Norris. Sainz parte para cima do Alonso, os dois vão contornando lado a lado e Pérez se aproveita e passa os dois. Leclerc também se aproveita para passar o Alonso. Nessa disputa dos espanhóis, Alonso acabou com o pneu furado, eles acabaram se tocando em uma das vezes. Leclerc na sequência vai para cima do Sainz por fora, que joga duro e dá aquela espalhada no companheiro. Leclerc na volta seguinte faz a ultrapassagem. Verstappen venceu de forma impressionante. Abriu em 10 voltas, 12,9 segundos para o Hamilton, mais de 1 segundo por volta. E antes de falar da classificação principal, uma novidade. A F12.bet é a mais nova parceira dos nossos conteúdos em todas as plataformas e a nossa casa para arriscar alguns palpites de Fórmula 1 com responsabilidade. Para ter uma ideia, a vitória de um carro da Red Bull na corrida sprint estava pagando 1,5. Alguém tinha alguma dúvida que o Verstappen sairia de P4 para P1 em 19 voltas? Classificação da corrida principal. A pista foi evoluindo muito rápido, quem se dava melhor era quem abria a volta por último, porque a cada volta a pista era mais rápida. Ricardo mais uma vez passando para o Q2 e Tsunoda fora do Q2. Hamilton, depois de sua boa performance liderando boa parte da sprint, chegando até em segundo, errou na sua volta do Q2 e não passou para o Q3. Ele bloqueou na freada mais forte do circuito. Depois, ele disse que mudaram radicalmente o setup do carro para o domingo, o que melhorou muito alguns pontos, mas que ele não conseguia frear como ele queria e isso acabou atrapalhando. Pole de Max Verstappen com Sérgio Pérez em segundo. A surpresa aqui foi a diferença da Red Bull para a segunda equipe, que foi a Aston Martin com Alonso, 0,488, quase meio segundo mais rápida. A Red Bull, que sempre vai melhor no ritmo de corrida do que na classificação, então só nisso aí já dava para ter uma ideia de como eles iriam estar para a corrida. Surpresa positiva com a McLaren, que ninguém esperava que iria bem nessa pista pelo formato do circuito, nem eles mesmos esperavam. E surpresa negativa com a Ferrari, que depois do GP do Japão, parecia que se manteria firme como segunda força do campeonato. Não foi o que aconteceu lá na China. Destaque também para a Alpine, que melhorou bastante, colocando os dois carros no Q2, parece que o assoalho fez algum efeito. Corrida. Todos entre os 15 primeiros optaram pelos pneus médios, com exceção de Stroll, que foi de macio em P9. A previsão era de um desgaste muito grande dos pneus com 2 paradas. Hamilton lá de trás também arriscou de pneus macios para tentar um ritmo mais forte no início da corrida. Excelente largada do Fernando Alonso, que conseguiu fazer o que o Norris tentou lá na sprint e não conseguiu. Contornou por fora e conseguiu ultrapassar o Sérgio Pérez. O ritmo da Aston Martin, assim como lá na sprint, caiu muito da 5ª volta em diante. Pérez foi o primeiro a ultrapassar Alonso e depois o Norris também passou. Leclerc, em um bom final de semana, repetiu o bom desempenho lá da sprint, escalou Russell e depois Piastri. 14ª volta e a Red Bull para os seus 2 carros, 2,1 de parada para o Verstappen e 2,0 para o Sérgio Pérez. Volta 20 e Daniel Ricciardo, mostrando bom momento, fez uma ultrapassagem de Tsunoda. Ricciardo estava com pneus mais novos, 6 voltas a menos que o japonês. Lá na frente, apenas Norris e Leclerc não haviam parado ainda até a volta 21, quando Valtteri Bottas quebrou o motor e provocou o primeiro safety car. Norris e Leclerc aproveitaram então para fazer a parada e na sequência a Red Bull faz outra pintura, mas dessa vez 1,9 para o Verstappen e 2,0 para o Sérgio Pérez. Nessa o Sérgio Pérez se deu mal, acabou perdendo as 2 posições para o Leclerc e para o Norris. O tempo de parada no box com o safety car é muito menor, então os dois foram beneficiados por parar quando entrou o safety car. Alonso também parou e foi o único que arriscou com pneus macios, mas na verdade ele não tinha mais pneus novos duros para colocar. Na relargada, uma das polêmicas do GP. Stroll acertou a traseira do Daniel Ricciardo, que acabou abandonando depois. Longe de mim querer defender o Stroll, afinal de contas ele foi o único de todos ali que bateu, mas será que ele foi o único culpado? A confusão começou com o Carlos Sainz. Veja como o Carlos Sainz dá um espaço grande para o Pérez, acelera e freia de uma vez, quase parando o carro. Ele faz isso para gerar temperatura nos freios e pneus antes da relargada. O problema é que com isso, o Alonso, que vinha atrás, quase encheu a traseira dele, bloqueando a roda dianteira. Efeito sanfona, Russell, Piastri e Ricciardo param demais.
O Ricciardo, inclusive, quase bateu no Piastri e um quase acertando o outro, e aí pega o desavisado do Stroll, que estava um pouco mais desatento, que acaba acertando em cheio a traseira do Ricciardo. Olha como na hora que a fila toda parou, o Stroll estava olhando para o ápex da curva e não para o carro da frente. Então o Ricciardo acabou abandonando a corrida na sequência. Logo que relarga, imediatamente, para a tristeza da RB, Magnussen também acertou Tsunoda e o japonês também abandonou a prova e coloca outro safety car na pista. Relargada tranquila dessa vez na volta 32 e Verstappen foi embora. Ao todo foram 10 voltas em safety car, que ajudou bastante para o consumo dos pneus. Pérez ultrapassou Leclerc na volta 39 e o Alonso, que estava de macios, precisou parar novamente na 44, caiu de 5º para 11º. Veio fazendo volta mais rápida em um ritmo muito forte, muito mais forte que os outros ali próximo dele, e escalou o pelotão aos poucos. Na volta 49, já brigando pela 8ª posição com Lewis Hamilton, uma demonstração de habilidade que só Alonso é capaz. Alonso contornou a última curva colado em Hamilton para tentar a ultrapassagem no final da reta. Por estar tão próximo, ele perde um pouco de downforce na frente do carro, mas mesmo assim ainda tenta acelerar antes do ponto normal. Ele acabou exagerando e saindo um pouco da pista. No momento que as rodas traseiras tocam na brita, o carro distraciona e a traseira lança. A velocidade mínima dessa curva é de 150 km por hora. O reflexo do Alonso em corrigir o carro é absurdo. Veja como é sincronizado. O mínimo de movimento que o carro faz, Alonso já está corrigindo ao mesmo tempo no mesmo frame desse vídeo. Ele chega a aplicar 180 graus para corrigir e o mais impressionante, ele tirou apenas 60% do acelerador. Fernando Alonso, aos 42 anos, enquanto corrigia, já acionava o DRS para mesmo assim tentar a ultrapassagem. Ele perdeu apenas 3 décimos de segundo e numa situação em que muitos pilotos experientes teriam sequer controlado o carro, como o Carlos Sainz acabou batendo na classificação. Alonso logo mais passou Hamilton e na volta seguinte, Piastri. Max Verstappen venceu com facilidade o GP da China com 14 segundos de vantagem para Norris, mesmo com 10 voltas em safety car. Pérez fechou o top 3. Análises. Entre os carros da Red Bull, Verstappen foi em média aproximadamente meio segundo por volta mais rápido que Pérez. A grande diferença do Max é que no início dos stints, enquanto o Pérez tenta ser cauteloso para não subir a temperatura muito antes da hora e acelerar o desgaste do pneu, o Verstappen vai 1 segundo por volta mais rápido nas primeiras voltas e depois ele só controla o ritmo. É impressionante esse controle de desgaste que o Max Verstappen consegue ter. Pérez, na minha opinião, vinha com um trabalho ok, mas como eu disse lá após o GP do Japão, a pista que o Verstappen abre 14 segundos em 22 voltas após o safety car, o mínimo que o Pérez tem que entregar é um segundo lugar. Meio segundo por volta durante toda uma corrida é inaceitável. A Red Bull precisa de alguém mais forte ao lado do Max Verstappen. É aquela história, enquanto o Max está motivado e tudo dando certo, tá tudo bem. Mas em algum momento, essa motivação pode cair, ou as coisas não estarem tão favoráveis. Nesse momento vai fazer falta. O Max precisa de ter alguém que pressione ele para que a motivação dele não caia. McLaren. Norris teve um desempenho digno de futuro campeão. Controlou o ritmo do Pérez e não deixou ele se aproximar em momento algum. Foi muito consistente e foi uma surpresa enorme essa performance da McLaren e principalmente a performance do Lando Norris. Piastri estava com o assoalho danificado e por isso não conseguiu render muito. A McLaren conseguiu essa performance sem atualização nenhuma, acertando apenas o setup. Boas coisas podemos esperar deles até o final do ano. Ferrari. Foi talvez a grande decepção do final de semana. Não conseguiram acompanhar o ritmo da McLaren, andando sempre de 3 a 6 décimos atrás. Leclerc superou Carlos Sainz nas 2 corridas, andando sempre um ritmo mais forte. Isso vai dar confiança para o Monegasco para o resto da temporada, mas vamos ver como vai ser o espanhol em Miami, que ano passado ele andou bem. Mercedes andou muito bem com o Hamilton na sprint, mas depois se perderam no acerto. É o que falamos lá no Japão, o carro só trabalha em uma janela muito curta e qualquer alteração na condição de pista, dos pneus, do carro, a performance vai embora. Russell com desempenho discreto, com o 6º lugar, que só não virou 7º porque o Alonso não tinha mais voltas para chegar até ele. Olha a diferença de performance da Mercedes em relação à McLaren. Estão bem longes. Aston Martin foi a 4ª força nas mãos do Alonso. Está na hora dos investidores da Aston Martin agirem e pressionar para terem um piloto mais forte ao lado de Alonso para o ano que vem. O Stroll está longe de ser ruim quanto a maioria coloca,
Mas mesmo assim, é como o caso do Pérez na Red Bull. O ritmo dele em relação ao Alonso é muito distante. Próximo GP é em Miami e finalmente teremos uma corrida fora da madrugada. No Brasil será no dia 3 de maio às 16 horas da tarde. No ano passado, Alonso andou muito bem e Carlos Sainz também. Verstappen ganhou, óbvio, saindo lá de trás inclusive. Muito obrigado para você que nos acompanha. Não deixe de nos seguir nas outras redes, estamos em todas elas. Obrigado. Se ainda não está inscrito, aproveita agora, ativa o sininho e encaminha para seus amigos. Obrigado, nos vemos após o GP de Miami.